aqui. Então, eu recebi alguns comentários sobre as histórias que eu contei, né, o ano passado. E aí eu falei, bom, deixa eu contar, tem alguns contos, né, que eu tenho vontade de contar para vocês. Tem umas histórias minhas, mas eu quero elaborar um pouquinho mais para trazer aqui para vocês. Então, preparados para o conto de hoje? É um conto interessante, sabe? Bem interessante, sim. Então é o seguinte, o conto é assim. Um casal de namorados, né? Fim de verão, e o namorado, o rapaz, convida a namorada para fazer trilha, né? Trilha. E diz que tem um lugar com a cachoeira linda, que ele queria muito, 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 na verdade, pedi-la em casamento nesse lugar, que ele tinha ido com os amigos algum tempo atrás. Então, eles fizeram as mochilas, barraca, comida e foram pra aventura, né? Chegaram no lugar lá, que na verdade era uma estação, assim, numa montanha, numa reserva florestal, e tava praticamente vazio, era fim de verão, né? E era um lugar que tinha guias que iam junto, né, e tal. Mas o cara, muito orgulhoso, vou tomar até um chazinho aqui, gente. Muito, muito orgulhoso. Chegou lá nesse lugar e tava até fechado o lugar lá. Ele olhou de longe e viu que tinha lá um grupo pequeno e um guia lá dando as instruções das montanhas, das trilhas e tudo mais. E a moça até perguntou, ele falou, não, eu sei o caminho, tá de boa. Aí dali pegaram um bote ali, né, foram remando até atravessar o rio para ir para esse lugar. E foram lá, né, gente? Se embrenharam pro meio do mato, com mochila nas costas e o romance no ar, né? Foram caminhando, caminhando, caminhando. E aí o rapaz começou a ficar meio que em dúvida. E a intuição da moça foi muito forte. Ela perguntou, você tem certeza que a gente tá no caminho certo? Ele falou, claro que tenho, já vim aqui, já fui lá. Ela, tá bom. Aí eles chegaram numa bifurcação e ele ficou meio assim, né? Ele falou, não, é por aqui. E foram. Pegaram a esquerda, foram. Só que aí começou a escurecer. Era fim de tarde. Aí ele falou assim, ó, e ele já tava meio, só que ele não falava nada pra ela. Vamos montar um acampamento aqui, porque tá escurecendo. Tá bom. Aí montaram, escureceu, montaram ali as barracas, montaram a fogueira, né? Questão de bicho, né? Atacar de noite. E eles estavam lá, sentadinhos lá nos troncos lá de árvore. Tudo escuro, né, gente? No meio do mato. Floresta. E aí, eles ouviram pisando passos nas
ali nas coisas das árvores, né? Nas folhas, galho seco, né? E eu viro andando. Aí eles só viram boa noite, né? Quando eles olharam, era o rapaz, o guia. E o cara chegou meio assim, meio... Sabe aquelas pessoas meio que chegando? Ele, assim... Vocês estão aqui, só vocês dois, né? Aí o rapaz, né? O casal falou assim, sim, por quê? Ele falou, olha, eu conheço bem a região. Falando assim pro namorado, né? Da moça, olhando pra moça. Se eu fosse você, eu ia deixar ficar sozinha no meio de uma floresta dessa, com uma gata dessa, né? Que os bichos podem atacar, né, não? Aí o cara falou assim, não, tá tudo certo. Eu já tive aqui antes, sei o caminho. Ele falou, eu teria o maior prazer, e isso olhando pra moça, né? Eu teria o maior prazer de acompanhar vocês. Por que você tá querendo ir pra esse lado? Ele falou assim, não, é que tem um lugar, tem uma cachoeira e tal. É um lugar muito bonito e eu quero que ela conheça. Ele falou, eu já estive lá, já conheço e tal. Ele falou, não precisamos de você não, eu sei bem o caminho. Ele falou, olha, pense duas vezes. A mata, floresta, sempre pode ser traiçoeira. Ele falou, mas eu vou ficar por aqui essa noite com vocês, posso? Aí os dois, casal, eles se olharam, né? Eles assim, ok. E o cara já foi se servindo, pegando comida deles e tal. E aí amanheceu. Não aconteceu nada. E aí amanheceu, eles fizeram café ali na fogueira, né? Que ainda estava cedo. O guia tomou o café ali deles, né? E falou, então tá, boa sorte para vocês, tô voltando lá para base. E foi embora. O casal de namorado, então, levantou o acampamento, cada um com a sua mochila e continuaram andando. Só que eles andavam e não chegavam. E aí começou, eles andaram o dia inteirinho e não chegava. A moça falou pro namorado, olha, eu tô achando que a gente tá perdido e você não quer me falar. Aí ele não teve jeito. E ele tava, gente, na mochila dele, ele tava com anel, tinha um monte de coisinha romanticazinha, sabe? Pra dar pra ela. Só que o cara, não sei por que cargas d'água, né? Decidiu fazer uma aventura dessa, né? E vocês sabem, né, gente? Aqui, nessa região, aqui nos Estados Unidos, Boston, subindo pro Canadá, tem muito urso, tem bicho, tem muito bicho, sabe? E o urso, né? Quanto mais sobe, mais frio aqui. E os ursos. E aí, gente, o que aconteceu? A tarde começou a chegar de novo. E ele acabou contando para ela, contou tudo para ela, que ele acha que na hora que deu a bifurcação, que era ter pego a direita, e eles pegaram a esquerda. Aí ela falou assim, ó, ela falou assim, então é melhor a gente voltar, né? Mas como é que ia voltar? Eles estavam perdidos. Aí, o que aconteceu? Montaram acampamento de novo, né? E tinham decidido que eles iam tentar voltar e não achar mais o lugar. Aí, estavam lá à noite. Eles ouviram passos de novo.
ouviram passos de novo. Aí eles ficaram assim. Aí vi um outro passo. Significava que tinha 2 pessoas ali, né? Aí o rapaz abriu o zíper da barraca, assim, da entrada da barraca, e olhou. Eram 2 ursos. E os ursos começaram a mexer na barraca. E isso já estava amanhecendo. Já tinha passado a noite, já estava amanhecendo. E aí o urso começou a chacoalhar a barraca. Aí chacoalharam os 2 apavorados dentro da barraca, Aí fez aquele silêncio. Fez o silêncio. Aí ela falou assim, eu acho melhor a gente pegar e ir embora. Mesmo que a gente deixe as coisas aqui, a gente sai correndo. E eles escutando andar em volta da barraca. Aí fez silêncio de novo. Aí ele olhou de novo, tava o urso na porta, assim, deu de cara com o urso, e o urso começou a... Aí ele falou, olha, vamos combinar. Eu vou distrair o urso e você corre e depois eu te alcanço. Aí, elas têm certeza? Por que que ele falou, não vai dar tempo. Aí, desculpa, gente, tô tomando chá. E assim fez. Ele abriu, ela se preparou, ele saiu assim da barraca e ela disparou, correu. E aí ela só ouviu o grito do namorado. Os gritos de desespero do namorado. O namorado foi atacado pelo urso. Ela tinha certeza, porque eram gritos de terror. E ela continuou correndo, tinha pego... Ele tinha colocado alguma coisa no bolso da jaqueta dela. E ela correu. E ela, quando olhou para trás, ela viu o urso. O urso estava vindo atrás dela. E ela correndo. E batia nos galhos, foi se machucando, bateu na cabeça. E enroscava o cabelo e rasgava a roupa. E ela correndo. Correndo sem direção. Só no desespero. E aí ela começou a ficar exausta e ela viu que ela conseguiu. Ele desistiu de seguir ela. Ela subiu numa árvore, dormiu em cima da árvore, que ela estava desesperada. Aí desceu da árvore e ela não tinha força, ela chorava, ela pegava assim, com sede, né? Pegava as folhas, tomava água porque tinha chovido nesse tempo todo ali, tinha um momento que tinha chovido. E ela tomava água assim das folhas, sabe? E aí teve uma crise de choro, assim, ela pegou, sentou, encostada assim numa árvore. Chorava. Aí ela dormiu encostada assim, ela acordou assim, tinha um veado assim, sabe? Um filhotinho de veado assim, olhando para ela assim, aí saiu correndo. Ela viu outros bichos, né, silvestres ali que chegavam perto dela, passarinhos. E ela continuou, foi andando. E andou muito. Ela estava acabada.
Aí, de repente, ela olhou assim em volta e ela começou a ver um barulho de água. Ela parou assim, olhou. Aí, de repente, ela olhou assim na frente, o bote que eles tinham ido, atravessado o rio, eles tinham colocado virado, né? Para quando eles voltassem. E ela reconheceu que era daqui onde ela vinha. Aí ela desviou com muita dificuldade, porque ela estava com o braço quebrado. Ela desviou, entrou e foi. O barco foi sozinho. Aí ela dormiu, caiu assim, o barco foi indo, né? Aí ela acordou assim, sentou, foi olhando assim, né? Tipo, olhando assim no barco, foi levantando a cabeça e ela viu que ela estava chegando lá onde era o posto, onde eles chegaram, ali onde os guias ficavam e tal. Ela olhou e viu o guia, que estava preparando um outro grupo que ele ia levar, né? Lá para fazer trilha. E com todas as forças que ela teve, ela começou a gritar. Gritou. Aí ele veio nadando assim, entrou, pulou na água, levou ela para a margem. E ele olhou para ela assim: o que aconteceu? Ela falou assim: não, cadê fulano, né? Ela foi atacada pelos ursos e eu consegui fugir. E aí ele pegou ela e levou pro pronto-socorro. E ela depois viu que no bolso da jaqueta o namorado tinha colocado o anel de noivado que ele ia dar para ela. E esse é o conto de hoje. Tem muita história assim parecida aqui, sabe? Que eu escuto aqui nos Estados Unidos, assim, de pessoas que fazem essas loucuras de ir pro meio do mato, sabe? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Bom estar aqui com vocês. E eu tenho outra história bem legal para contar para vocês da próxima vez, tá bom? Também, mais ou menos assim, vai pro meio do mato, mas é diferente. É outro contexto, mas aí, até lá. Beijo no coração. Tchau.